primeiro fazendo uma breve apresentação sobre a Rede Lusófona de Direito, que é uma iniciativa que nasce em Moçambique, numa perspectiva de garantir ou criar condições para que pessoas fazedoras de direito a nível internacional juntem-se e, num propósito comum, partilhem conhecimento relacionado com a área jurídica. Já fizemos 3 masterclasses e hoje temos a quarta, especialmente com a doutora Maria Monteiro, angolana, que vai partilhar o rico conhecimento que ela tem na área jurídica, sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais da criança e do menor. Como apresentação, a doutora Maria Monteiro, ela é licenciada em Direito e também é pós-graduada em Direitos Fundamentais da Criança e do Menor, na especialidade de Proteção Jurídica e Responsabilidades Parentais. A nível profissional, ela atua como consultora jurídica empresarial, sendo igualmente advogada associada da JDHR Advogados. A sua prática profissional concentra-se nas áreas do direito do trabalho, direito civil, direito da família, assessora jurídica preventiva, prestando apoio a empresas e particulares na resolução de conflitos jurídicos, na resolução de questões jurídicas e na gestão de riscos legais. Ela é advogada escrita na Ordem dos Advogados de Angola. Para além disso, ela pauta a sua atenção pelo rigor técnico, pela ética profissional e pelo compromisso com a defesa dos direitos e interesses dos seus constituintes, conciliando a prática forense com a promoção da educação jurídica e a atualização permanente do conhecimento. Então, com esta larga bagagem, damos as boas-vindas mais uma vez à doutora Monteiro, como eu chamo, a tomar da palavra. Boa noite a todos que nos acompanham nesta transmissão. É com uma enorme honra e um profundo, né, sentimento de fraternidade que assumo esta bancada digital no dia de hoje, conectando Angola e Moçambique numa causa que não conhece fronteiras, que é a dignidade das nossas crianças. Durante a palestra, eu vou passando o slide para que os nossos convidados possam acompanhar aquilo que nós hoje queremos transmitir. O tema da nossa palestra é direta e urgente: a pensão de alimento após a separação. Um direito da criança e não um favor dos pais. Quero começar por confrontar, né, uma realidade que, infelizmente, partilhamos nas nossas sociedades africanas. Quando um relacionamento chega ao fim, muitas das vezes assistimos com muita frequência uma confusão perigosa. Os adultos misturam as suas próprias frustrações e mágoas pessoais com a subsistência dos seus filhos menores. O objetivo desta palestra é, na verdade, desmistificar e corrigir este erro de posicionamento. Precisamos de compreender que a pensão de alimentos não é uma esmola e também não é um prêmio de bom comportamento e não é um favor financeiro que se faz ao ex-parceiro, né? A pensão é um direito originário. Esse direito originário é um direito inalienável e consagrado da criança. Para darmos sustentabilidade a esta afirmação, as nossas legislações caminham de mãos dadas. Quando eu digo as nossas legislações, eu estou a falar sobre a Constituição da República de Angola como a Constituição da República de Moçambique.
o sustento, a educação e a proteção da infância constituem uma prioridade absoluta, ou seja, é um dever inalienável da família. Volto a repetir: o sustento, a educação e a proteção da infância constituem uma prioridade absoluta e um dever inalienável da família. Para compreendermos, né, a força deste direito, primeiramente precisamos de recorrer àquilo que são as regras claras das nossas leis de família. Angola, por exemplo, o artigo 135 do Código de Família coloca o sustento como sendo uma obrigação prioritária. Essa obrigação prioritária engloba a alimentação, a habitação, a saúde e a instrução escolar. O que muitas vezes acreditava-se, a pensão de alimento assenta-se apenas, unicamente em alimentação, mas a pensão alimentícia engloba alimentação, habitação, saúde, instrução escolar, bem-estar e até mesmo lazer. O engraçado é que em Moçambique, a lei da família, que é a lei número 10, não é? Vou lá que passar o slide para não nos perdermos, prontos. A lei número 10/2004 consagra exatamente o mesmo princípio, determinando que todos os pais estão obrigados não só a prover o sustento dos filhos, em caso, ou seja, os pais estão obrigados a prover o sustento dos filhos em caso de vidas separadas. O que acontece, muitas das vezes a pergunta é: doutor, o que é que acontece quando os pais se separam? O que é que acontece quando o casal se separa? O legislador foi tão cirúrgico, mas tão cirúrgico, tanto em Moçambique como em Angola. Em Angola, por exemplo, os artigos 149 e 150 do Código de Família determina categoricamente que o divórcio ou até mesmo a separação de fato não altera os direitos nem os deveres dos pais em relação aos filhos. O que é que isso significa? Isso significa que a ruptura da vida em comum extingue o casamento ou até mesmo a união de fato, mas nunca extingue a paternidade ou a maternidade. O progenitor que não detém a guarda física e não reside na casa mantém exatamente as mesmas obrigações legais de contribuir financeiramente, o que acredita-se que não é. A obrigação alimentar é vitalícia até a maioridade, independentemente do rumo que a vida amorosa dos pais tenham tomado. Ou seja, não importa em que posição esteja a vida amorosa dos pais, a pensão alimentícia continua a ser um princípio fundamental da criança. É de forma urgente, mas urgente mesmo, que nós precisamos combater principalmente os argumentos que circulam nas nossas comunidades. Os argumentos que circulam nas nossas comunidades em relação à separação dos pais. Quem aqui nunca ouviu quando um pai ou uma mãe se separa, por exemplo, o pai a dizer: não vou pagar a pensão porque ela vai usar o dinheiro para comprar roupa para ela, para comprar cabelo, para tratar das unhas, para sair com as amigas. Como também já ouvimos muitas vezes uma mãe a dizer: como ele não deu a pensão de alimento do filho, ele também fica impedido de ver o filho. Será que esse posicionamento é correto?
Será que nós privamos a criança de ter acesso ao pai ou ao progenitor ou à progenitora, no caso a mãe? É a posição correta pela falta de alimento ou a falta da pensão de alimento, ou porque o pai desconfia de que a mãe vai usar este dinheiro para outro fim ou para outros fins? Ambos os posicionamentos violam mas gravemente a lei e o bom senso. Por quê? Porque retirar a pensão sob o pretexto de desconfiança é o mesmo que nós submetermos os nossos próprios filhos à privação e à fome. Será que é normal um pai submeter o filho à privação e à fome por desconfiança, ou porque o pai não deu pensão de alimentos? Ou porque o pai desconfia que a mãe vai usar o dinheiro para tratar do cabelo ou para uso pessoal? Aí é o ponto-chave da nossa palestra. Por outro lado, o direito de visita é um direito da criança. Volto a repetir, o direito de visita é um direito da criança. Quando eu digo que o direito de visita é um direito da criança de conviver com o pai ou com a mãe, não pode ser cortado ou trocado como uma moeda de punição financeira. Ou seja, o pai não pode ser impedido de ver a criança porque não deu pensão de alimento. E a mãe não pode ser impedida de igual modo de dar pensão, de ver o filho, porque não deu pensão de alimento. Por que eu digo a mãe? Então, é importante que nós vimos que a pensão alimentícia é nada mais e nada menos do que um direito da criança. Uma coisa, uma questão que muito se faz é com relação à fixação do valor da pensão de alimentos. A fixação do valor da pensão de alimento baseia-se num binômio universal. Aquilo que são as necessidades de quem recebe, no caso, quem recebe é a criança, e as possibilidades econômicas de quem paga, no caso, o progenitor ou a progenitora. Porque nem sempre quem fica com a guarda da criança é a mãe, e também nem sempre quem fica com a guarda da criança é o pai. Então, nós, ao definirmos, ou a lei, quando decidiu, os legisladores decidiram definir, usaram o binômio universal para que haja um balanço entre aquilo que são as necessidades do menor e aquilo que são as possibilidades econômicas de quem paga. Aqui, o objetivo não é procurar enriquecer o menor e nem tampouco arruinar o progenitor, o que, à primeira vista, aparenta que nós queremos fazer, mas não. Aqui o objetivo procura-se sim garantir a dignidade básica de uma vida humana. A falta de prestação de alimento atenta diretamente contra o desenvolvimento integral. Em Angola, por exemplo, temos a Lei da Proteção da Criança e do Menor, que é a Lei número 25/12, e em Moçambique vigora a Lei da Proteção Integral da Criança, que é a Lei número 7/2008. Ambas as leis partilham o mesmo pilar. Pilar esse que sustenta o princípio do superior interesse da criança. A sobrevivência do menor, precisamos compreender, a sobrevivência do menor está acima de qualquer desentendimento dos adultos. O fato do pai e a mãe estarem separados, o fato do pai e a mãe não se entenderem,
não significa que a criança será punida por isso. Não significa que a criança não vai receber a pensão de alimentos porque o pai ou a mãe deixaram de falar-se ou estão com ressentimentos e mágoas, amores não resolvidos. Porque os amores não resolvidos é dos pais e não das crianças. O incumprimento culposo reiterado da obrigação de alimentos gera consequências severas. À luz do direito, a omissão culposa e prolongada da assistência material pode fundamentar a inibição da autoridade paternal. Em Angola, por exemplo, o artigo 152, ela sustenta, 152 do Código de Família, sustenta esta afirmação. É normal, e eu vou parar para fazermos uma reflexão, e eu até baixo um pouquinho, né, o meu rosto, e eu acredito que nesta transmissão temos pais separados, e eu pergunto assim, de forma a refletirmos, é bonito nos tirarem a inibição de autoridade paternal, porque não demos sustento, porque fugimos aquilo que é a nossa própria responsabilidade paternal, porque achamos que a relação terminou, tudo deveria terminar também. Será que os nossos filhos têm alguma culpa das decisões tomadas pelos adultos? É importante que nós refletamos sobre isso, porque o artigo 152 fala-nos da inibição da autoridade paternal. E um dos motivos para que isso aconteça, não é? É a falta da pensão alimentícia. Quando eu falo de inibição, estamos a falar de retirar mesmo o progenitor em falta o direito de decidir sobre a vida do filho. O pai ser impedido de decidir sobre a vida do filho é correto, porque não queremos pagar a pensão de alimentos. E depois vem a parte, não. E senhores, enquanto fazedores de direito, são muito rigorosos, são muito rígidos no que concerne ao acompanhamento da criança. Sim, nós temos que ser, porque eles são os mais frágeis. Então temos que ser duros e temos que saber como proteger as crianças. Mais do que isso, é a recusa em pagar a pensão fixada judicialmente. Quantos de nós já ouvimos que o pai não pagou a pensão de alimento? Mesmo que esta pensão de alimento seja obrigado judicialmente. O não pagamento da pensão de alimento, o que nós achamos à primeira vista como sendo algo normal, constitui crime. O progenitor. Eu depois vou perguntar se tiver algum doutor de Moçambique, se acontece o mesmo com Angola. O não pagamento da pensão alimentícia também constitui crime em Moçambique. Acredito que seja por causa da semelhança que o Código de Família de Moçambique, o Código da Lei de Família de Moçambique e o Código de Família de Angola aqui tem. E esse crime pode resultar em execução forçada, como penhora de salário. Receberem os vossos salários, penhorarem os vossos salários, porque não pagaram pensão alimentícia. Acho que não seja a posição mais correta e mais adequada em que nós podemos, né, nos enquadrar. O Estado intervém através das instâncias judiciais para garantir, ou seja, para obrigar o prevaricador a cumprir com seu dever, enquanto progenitor. Doutor Fernando, ainda estou em tempo ou já passei do meu tempo, por favor?
Ainda está em tempo, doutora, fica à vontade. Olha, eu estou a perguntar porque o doutor Fernando, minutos antes da palestra, ele diz que nós, os estudantes de direito, juristas, advogados, ou seja, os fazedores de direito, falam muito. E ele se propôs a dar-nos mais tempo, porque ele, segundo ele, o nosso digno doutor Carlitos fala muito menos do que eu, mas não acredito. Eu acredito que ainda vamos banhar muito e o doutor Carlitos poderá falar muito mais do que eu. Porém, eu vou ser muito sucinta já para que possamos deixar tempo também para que o doutor Carlito, então, nos brilhe com análise psicológica.